Bom dia, queridos! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? A paz a todos. Aqui quem vos fala é o Pastor Mesaque. Estamos juntos novamente, desta vez para meditarmos na carta aos Filipenses. Porém, antes eu quero orar com vocês. Pai querido, Pai amado, estamos em mais uma manhã em Tua presença. Louvo a Ti, ó Pai, pela vida de cada irmão, cada irmã, que está junto comigo em oração a Ti, ó Pai, em ações de graças, queremos louvar ao Teu nome. Estamos no último mês do ano e até aqui nos ajudou o Senhor, nos abençoou, nos guardou. Pai querido, e a Tua palavra, Senhor, abriu o nosso entendimento, mudou e tem mudado as nossas vidas, Senhor, e nós louvamos a Ti, ó Pai, porque o Senhor é um Deus poderoso em nossas vidas. Nós te louvamos e te agradecemos nesta manhã, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Amém. A carta aos Filipenses foi escrita pelo apóstolo Paulo durante um dos seus períodos de prisão. Acredita-se que Paulo tenha escrito esta carta por volta do início do ano 62 ou fim do ano 61 da era cristã, quando estava preso em Roma. O capítulo 1 nos convida a refletir sobre o que significa viver com propósito em meio a qualquer circunstância. Imagine alguém escrevendo sobre alegria e gratidão direto da prisão. Parece contraditório, mas é exatamente isto que Paulo faz nessa carta aos Filipenses. Ele nos mostra que a verdadeira alegria não está nas circunstâncias, mas em Cristo. Neste primeiro capítulo, Paulo se dirige aos cristãos de Filipos com uma mensagem de esperança e encorajamento. Sua gratidão por eles é evidente desde o início e ele expressa uma confiança inabalável de que aquele que começou uma boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Está no versículo 6 do capítulo 1. Paulo transforma suas adversidades em oportunidades para o Evangelho e desafia cada um de nós a ver a vida por essa mesma lente de propósito e missão. Dos versículos 1 ao 11 do capítulo 1, Paulo e Timóteo se apresentam como servos de Cristo Jesus, colocando-se humildemente diante dos filipenses. Eles falam à igreja com carinho, destacando a importância da comunidade e da liderança espiritual local, incluindo os bispos e os diáconos. Paulo então agradece a Deus por cada lembrança dos filipenses, evidenciando a profunda conexão que ele mantinha com esta igreja. O apóstolo reconhece a cooperação dos filipenses no Evangelho desde o primeiro dia até agora, uma evidência da fidelidade do compromisso deles. Ele expressa a sua confiança de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Este versículo é um dos grandes encorajamentos dessa epístola, lembrando que Deus sempre completa o que ele começa em nós. Paulo, em sua oração, pede que o amor dos filipenses aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para que possam discernir o que é melhor e assim viver puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Ele deseja um crescimento espiritual baseado no amor que gera discernimento e pureza. Reflete um desejo similar de Paulo por outras igrejas. Sua intercessão pela igreja é uma lembrança do valor do amor, não só em gestos, mas em sabedoria e discernimento que nos aproximam de Deus. Essa introdução reforça a gratidão e o amor de Paulo, estabelecendo o tom de uma carta escrita de coração para coração. A confiança do apóstolo na obra contínua de Deus na vida deles é um testemunho de sua fé. Dos versículos 12 ao 18, Paulo aproveita seu testemunho pessoal para mostrar como Deus transforma adversidades em oportunidades para o Evangelho. Ele diz aos filipenses que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Vemos isso no versículo 12. Mesmo na prisão, Paulo vê que sua situação permite que a guarda do palácio e muitos outros entendam que ele está preso por causa de Cristo.
Essa perspectiva otimista revela a visão de Paulo de que Deus usa todas as situações para a sua glória. A prisão de Paulo encoraja outros crentes a proclamarem a mensagem com mais coragem e sem medo. Nós vemos isso no versículo 14. Ele reconhece que alguns pregam por inveja e rivalidade, enquanto outros de boa vontade. Mas Paulo se alegra de qualquer forma, pois Cristo está sendo pregado. Este espírito de contentamento diante da perseguição reflete o ensinamento de Romanos 8:28, onde Paulo afirma que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O impacto da vida de Paulo inspira a igreja a ser ousada na fé, independentemente da circunstância. Seu testemunho é um exemplo de que, ao colocarmos nossa confiança em Deus, Ele pode usar nossas dificuldades para inspirar a outros. Dos versículos 19 ao 26, em sua reflexão sobre a vida e a morte, Paulo compartilha uma convicção profunda. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vê sua vida como uma oportunidade de frutificação espiritual, mas também expressa o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Essa escolha entre viver e morrer é descrita com um peso sincero, demonstrando que Paulo não teme a morte, pois sua vida está ancorada em Cristo. Paulo acredita que sua permanência no corpo é necessária para o progresso e alegria dos filipenses na fé. Ele coloca o bem-estar da igreja acima de seus desejos pessoais, evidenciando uma vida de serviço abnegado. Em 2 Timóteo 4, do 6 ao 8, Paulo aborda de forma semelhante o seu fim iminente, destacando que sua jornada foi uma luta boa e valiosa. Esse trecho nos desafia a considerar nossa própria perspectiva sobre a vida e a morte. Paulo nos mostra que uma vida em Cristo é vivida em constante propósito e com a esperança da eternidade. A confiança que ele tem é um modelo poderoso de fé ativa. E para finalizar o capítulo 1, dos versos 27 ao 30, Paulo conclui o capítulo exortando os filipenses a exercerem a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Ele os encoraja a se manterem firmes num só espírito e a lutarem juntos pela fé, como uma verdadeira comunidade. Essa unidade é fundamental, especialmente em meio às pressões e oposições. Paulo explica que o sofrimento por Cristo é um privilégio dado por Deus. Ele faz com que os filipenses entendam que a perseguição faz parte do chamado cristão e que é uma confirmação de sua salvação, similar ao que afirma em 2 Timóteo 3,12, sobre a inevitabilidade da perseguição para aqueles que querem viver piedosamente em Cristo. Esta passagem nos lembra que seguir a Cristo exige coragem e uma postura coletiva de apoio e unidade. Paulo deixa claro que, ao nos mantermos firmes juntos, fortalecemos nossa fé e testemunho. Ele oferece uma visão que inspira não só perseverança pessoal, mas também um compromisso com o corpo de Cristo em meio aos desafios. Imaginem o impacto de ver cada dia com a mesma atitude de Cristo. Uma postura que não apenas nos convida a sermos humildes e sacrificialmente amorosos, mas também transforma cada interação e decisão. Em Filipenses 2, Paulo nos desafia a cultivar esse estilo de vida, onde o foco está não em nosso próprio ego, mas em uma vida que se esvazia para servir ao próximo. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Vemos isso no capítulo 2, verso 3. Que diferença isso faria em um mundo dominado pela busca de autossatisfação? Neste estudo, veremos como a humildade, obediência e entrega de Jesus não apenas nos inspiram,
mas nos chamam a agir de acordo com essa verdade transformadora. Dos versículos 1 ao 4 do capítulo 2, o apóstolo Paulo exorta aos cristãos a viverem em unidade e humildade, fundamentados na comunhão com Cristo. Ele destaca que a vida em Cristo proporciona motivação, amor, comunhão no Espírito, afeição e compaixão, características essenciais para uma comunidade harmoniosa. Essas virtudes não são meras possibilidades, mas realidades para aqueles que pertencem a Cristo, reforçando o chamado à união espiritual. Paulo enfatiza a necessidade de ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, evidenciando que a verdadeira unidade reflete maturidade na fé e impacta positivamente tanto a igreja quanto o testemunho cristão ao mundo. A unidade, segundo ele, não é apenas a ausência de conflitos, mas um compromisso ativo com o bem-estar do próximo, sustentado por um amor genuíno. Além disso, Paulo alerta contra a ambição egoísta e a vaidade, orientando os cristãos a considerarem os outros superiores a si mesmos. Esse ensino exige o abandono do egoísmo e a prática do amor altruísta, inspirando-se no exemplo de Cristo e no mandamento de amar ao próximo. Por fim, ele aconselha a cuidar não apenas dos próprios interesses, mas também dos interesses alheios, enfatizando uma vida de altruísmo e serviço. Assim, ao viverem em unidade e comunhão com Cristo, os cristãos demonstram o amor de Deus e atuam como testemunhas de sua graça e misericórdia no mundo. Dos versículos 5 ao 11, Paulo apresenta Jesus como o maior exemplo de humildade e obediência. Ele instrui aos filipenses a terem a mesma atitude de Cristo Jesus, uma exortação poderosa que nos chama a viver com uma disposição de serviço e entrega. Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas escolheu a se esvaziar de sua glória, tornando-se servo. Este ato de esvaziamento mostra como Jesus abandonou suas prerrogativas divinas, assumindo a forma humana e vivendo uma vida de completa humildade. Ele não apenas se tornou homem, mas foi obediente até a morte e morte de cruz. A forma mais humilhante de execução na época. Esse sacrifício revela a profundidade do amor e da obediência de Cristo, sendo um chamado para que os cristãos sigam o seu exemplo de humildade e serviço. Como consequência de sua obediência, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome. Esta exaltação sublinha a verdade de que a humildade precede a honra. Vemos isso em Provérbios 15:33. Ao final, todos reconhecerão a autoridade de Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Esta passagem não só enaltece a supremacia de Cristo, mas também mostra que o caminho da obediência é recompensado pela glorificação divina. Dos versículos 12 ao 18, Paulo exorta aos filipenses a colocarem em prática a sua salvação com temor e tremor, destacando a importância de uma vida obediente e reverente diante de Deus. Essa expressão implica uma responsabilidade pessoal em cultivar uma fé que se manifesta em atitudes e ações que honrem a Deus. Paulo destaca que essa obra em nós não depende apenas de nossos esforços, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, enfatizando a cooperação divina em nosso processo de santificação. Ele encoraja os cristãos a fazerem tudo sem queixas nem discussões, um desafio em meio a uma geração corrompida e depravada. Aqui Paulo mostra que nossa obediência não deve ser apenas interna, mas também visível, impactando a comunidade ao nosso redor.
Quando evitamos murmurações e contendas, nos destacamos como filhos de Deus inculpáveis, vivendo como luz em um mundo de trevas, ecoando as palavras de Jesus em Mateus 5:14-16, sobre os sermos luz no mundo. Paulo conclui expressando sua alegria mesmo diante da possibilidade de martírio, ao dizer que se alegra como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé dos filipenses. Essa atitude de alegria em meio ao sacrifício desafia nossa percepção de sucesso e valor no reino de Deus. A verdadeira alegria vem de viver para a glória de Deus, independentemente das circunstâncias. Um princípio que Paulo viveu intensamente e que encoraja os filipenses a imitar. E para finalizar o capítulo 2, dos versos 19 ao 30, Paulo expressa o desejo de enviar Timóteo aos filipenses para encorajá-los a fortalecer sua fé. Ele destaca que não tenho ninguém como ele, exaltando a sinceridade e a dedicação de Timóteo ao bem-estar da igreja. Timóteo é retratado como um exemplo de fidelidade e amor ao próximo, sendo um verdadeiro modelo de servo. Paulo enfatiza que a vida cristã é uma jornada de serviço e dedicação, o que nos relembra a importância de termos um coração disposto a servir aos outros. Epafrodito, por outro lado, é descrito como meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Ele quase morreu por amor à causa de Cristo, servindo Paulo em sua necessidade, o que evidencia seu comprometimento e sacrifício. A vida de Epafrodito é uma inspiração para todos os que servem ao Senhor, mostrando que o verdadeiro ministério muitas vezes envolve sacrifício pessoal, uma dedicação que não é motivada por recompensa terrena, mas pelo desejo de agradar a Deus. Paulo pede que os filipenses honrem Epafrodito com grande alegria e reconheçam o seu valor, pois ele arriscou a vida para servi-los. Esta passagem nos ensina que devemos valorizar e honrar aqueles que se dedicam ao serviço cristão, seguindo o exemplo de respeito e gratidão que Paulo demonstra. A vida de Timóteo e Epafrodito nos desafia a refletir sobre nossa própria disposição em servir e sacrificar, vivendo com humildade e compromisso no reino de Deus. No capítulo 3, do verso 1 ao 3, Paulo inicia com uma exortação importante. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Esse chamado à alegria em Deus não é meramente uma sugestão, mas é um imperativo para os crentes. Ele sabia que em um mundo repleto de desafios e oposições, a alegria no Senhor é uma âncora para o cristão. Em meio às dificuldades, essa alegria não depende de circunstâncias externas, mas de uma profunda confiança em Cristo. Paulo enfatiza essa verdade em outras partes da carta, indicando que essa alegria é essencial para mantermos nossa fé ativa e vibrante. No versículo 2, Paulo enfatiza um alerta contra aqueles que ele chama de cães e mutiladores da carne, uma forte referência aos judaizantes que insistiam na necessidade de práticas da lei judaica para a salvação, especialmente a circuncisão. Para Paulo, essa confiança na carne ou em rituais externos era perigosa, pois desviava o foco da verdadeira essência da fé em Cristo. Em Gálatas 5:2-3, ele também exorta aos cristãos a não se submeterem a essas práticas, enfatizando que a salvação é pela graça e não por obras. Ele conclui essa sessão afirmando que nós é que somos a circuncisão, referindo-se àqueles que adoram a Deus pelo Espírito e se gloriam somente em Cristo. Isso define os crentes verdadeiros que não têm confiança na carne, mas em Jesus. Em Romanos 2:29, Paulo reforça a ideia de que a verdadeira circuncisão é a do coração, operada pelo Espírito.
Esse entendimento é essencial para manter nossa fé pura e voltada para a graça, evitando a contaminação com ensinos que promovem a autossuficiência humana em detrimento da dependência em Deus. Dos versículos 4 ao 9, Paulo compartilha seu testemunho pessoal como exemplo de alguém que poderia, por mérito humano, confiar na carne. Ele enumera suas credenciais: circuncidado no 8º dia, da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu, todas as marcas de um judeu zeloso. No entanto, ele considera esses ganhos como insignificantes diante do valor de conhecer a Cristo. Essa transformação é um exemplo para nós, lembrando que o conhecimento de Jesus supera qualquer conquista pessoal. Em 1 Coríntios 1,31, Paulo ensina que devemos nos gloriar apenas no Senhor, não em nossas realizações. No versículo 7, Paulo afirma que tudo o que antes considerava valioso agora é perda por causa de Cristo. Ele reforça essa ideia ao dizer que considera todas as coisas como esterco comparado ao valor supremo de conhecer a Jesus. Esse testemunho de renúncia é poderoso, desafiando-nos a avaliar o que realmente valorizamos. Em Mateus 13,44, Jesus descreve o reino de Deus como um tesouro pelo qual vale a pena renunciar a tudo. Assim como Paulo, somos chamados a colocar Cristo no centro, acima de qualquer conquista. Paulo conclui esse trecho afirmando que a sua justiça não vem da lei, mas da fé em Cristo. Este é o coração do Evangelho. A justiça de Deus nos é imputada pela fé e não por obras. Em Romanos 3:22, Paulo afirma que a justiça vem de Deus mediante a fé em Jesus e não por meio do esforço humano. Esse reconhecimento da nossa dependência em Cristo nos mantém humildes e gratos, pois tudo que temos vem dele. Dos versículos 10 ao 14, Paulo expressa seu desejo de conhecer a Cristo de forma mais profunda, incluindo o poder da sua ressurreição e a participação de seus sofrimentos. Essa aspiração revela um compromisso além do superficial. Ele busca uma conexão com Cristo que o transforma em todos os aspectos. Esse conhecimento não é apenas teórico, mas experiencial, impactando sua vida e caráter. Em Romanos 6,4, Paulo nos ensina que fomos ressuscitados para uma vida nova em Cristo, e isso é parte do nosso processo de transformação. No versículo 12, ele admite que ainda não alcançou a perfeição, mas prossegue em direção ao seu alvo. Sua determinação é inspiradora, pois ele demonstra que, embora ainda em progresso, está comprometido com sua caminhada de fé. Essa perseverança é uma característica essencial para os seguidores de Cristo, especialmente diante de dificuldades. Em Hebreus 12:1, somos encorajados a correr com perseverança a corrida que nos foi proposta, com os olhos fixos em Jesus. Paulo finaliza esse trecho com uma das declarações mais poderosas: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esse prêmio é a recompensa final da comunhão eterna com Cristo. Em 2 Timóteo 4, 7 e 8, Paulo descreve a coroa da justiça que o Senhor lhe dará, refletindo o mesmo anseio pela eternidade. Para nós, isso significa manter o foco na promessa da vida eterna, avançando com fé. Para finalizarmos o capítulo 3, do verso 15 ao 21, Paulo nos exorta a vivermos como cidadãos dos céus. No versículo 20, ele declara que a nossa cidadania, porém, está nos céus, nos lembrando que nossa verdadeira pátria não é terrena. Isso muda nossa perspectiva, fazendo-nos focar no que é eterno, em vez do temporário. Em Colossenses 3, do 1 ao 2, Paulo orienta os crentes a buscarem as coisas do alto, onde Cristo está, pois nossa vida deve refletir nossa posição celestial. Ele lamenta que muitos viviam como inimigos da cruz, cujo destino é a perdição.
Esta advertência nos chama à vigilância para que não nos tornemos complacentes ou focados nas coisas terrenas. Em Romanos 16:18, Paulo alerta contra aqueles que servem a seus próprios interesses em vez de a Cristo, reforçando a necessidade de um foco no que é eterno. Por fim, Paulo encerra com a promessa gloriosa da transformação que Cristo operará em nós. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Essa é a nossa esperança, uma certeza de que seremos renovados em corpo e espírito. E em 1 Coríntios 15:49, ele afirma que assim como temos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do celestial. Essa transformação final nos dá força para perseverar com os olhos fixos na promessa que temos em Cristo. O capítulo 4, do verso 1 ao verso 4, Paulo demonstra o seu amor pelos irmãos em Filipos, referindo-se a eles como minha alegria e minha coroa, simbolizando suas vitórias espirituais e frutos de seu ministério. Ele os exorta a permanecer firmes no Senhor, destacando a necessidade de uma fé sólida em meio às adversidades para preservar a unidade em Cristo. Paulo também apela pela reconciliação entre Evódia e Síntique, enfatizando a importância da harmonia e da paz na vida cristã, ecoando o ensinamento de Romanos 12:18 sobre viver em paz sempre que possível. Além disso, ele encoraja os cristãos a terem uma alegria constante no Senhor, uma alegria que transcende circunstâncias difíceis e é sustentada pela confiança em Deus. Esta exortação é reforçada em Filipenses 4:4. Alegre-se sempre no Senhor. Esses ensinamentos apontam para a unidade e a alegria como marcas fundamentais de uma verdadeira comunidade cristã. Ao viver com firmeza, reconciliação e alegria no Senhor, os cristãos refletem o poder e a graça de Deus, inspirando outros e enfrentando os desafios com propósito e paz em Cristo. Dos versículos 5 ao 9, Paulo nos chama a viver com gentileza, lembrando que o Senhor está perto. Esta amabilidade reflete uma vida marcada pela presença de Deus, trazendo paz e serenidade às nossas atitudes, como descrito em Tiago 3,17, onde a sabedoria de Deus é descrita como pura, pacífica e cheia de misericórdia. Ele também aborda a ansiedade, exortando-nos a confiar em Deus, apresentando nossas preocupações em oração com gratidão. Essa entrega resulta na paz de Deus que excede todo o entendimento, protegendo nossos corações e mente em Cristo, ecoando a orientação de 1 Pedro 5,7, onde Pedro nos encoraja a lançar sobre Deus toda a nossa ansiedade. Paulo ainda nos encoraja a concentrar nossos pensamentos em tudo que é nobre, puro e amável, promovendo uma vida alinhada à vontade de Deus, como ensinado em Romanos 12:2, sobre a renovação da mente. Por fim, ele exorta os cristãos a praticar o que aprenderam e viram em seu exemplo, prometendo que o Deus da paz estará com vocês. Esta paz é fruto de uma vida de confiança em Deus e comprometida com os valores do Evangelho. Dos versículos 10 ao 13, Paulo agradece à igreja de Filipos pelo cuidado demonstrado ao apoiá-lo em suas necessidades. Ele valoriza esse suporte, mas destaca que sua alegria não está nas circunstâncias materiais, e sim em seu aprendizado sobre o contentamento. Paulo afirma que em qualquer situação, seja em abundância ou necessidade, encontrou o segredo de estar satisfeito, a força que vem de Cristo, declarando: tudo posso naquele que me fortalece. Essa dependência de Cristo e não das circunstâncias é uma lição poderosa, especialmente em um mundo marcado pela insatisfação constante. O princípio do contentamento em Cristo é reforçado em 1 Timóteo 6,6, onde somos lembrados de que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro.
Paulo mostra que sua paz não depende de recursos externos, mas da confiança no Senhor, ecoando a certeza dos Salmos 23:1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Essa mensagem nos desafia a confiar em Cristo em todas as circunstâncias, encontrando nele a verdadeira suficiência e uma paz que não se abala. Dos versículos 15 ao 19, Paulo elogia a generosidade da igreja de Filipos, que desde o início do evangelho foi a única a compartilhar com ele em dar e receber. Esse apoio constante demonstra o compromisso deles com o ministério e o avanço do evangelho, tornando-se um exemplo de como a generosidade é recompensada por Deus. Paulo compara as contribuições dos filipenses a uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus, remetendo-se aos sacrifícios do Antigo Testamento, como em Levíticos 2:2, onde uma oferta era queimada como um aroma suave ao Senhor. Ele assegura que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, reafirmando a fidelidade de Deus em recompensar aqueles que dão com alegria e confiança. Esse texto nos ensina que contribuir para a obra de Deus é uma bênção tanto para quem dá quanto para quem recebe. Assim como os filipenses confiaram em Deus, somos chamados a viver com generosidade, confiando que Ele suprirá todas as nossas necessidades, conforme sua abundância, como prometido em Mateus 6:33. E para finalizar, o capítulo 4 e a carta aos Filipenses, dos versículos 21 ao 23, Paulo envia saudações a todos os santos em Cristo Jesus, destacando a unidade e a comunhão que caracteriza uma comunidade cristã. Ele menciona que até os do Palácio de César enviam saudações, evidenciando o impacto do evangelho mesmo durante seu encarceramento, cumprindo o chamado de ser testemunha de Cristo em todas as esferas sociais. Paulo conclui com uma bênção: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês, ressaltando a centralidade da graça na vida cristã, tanto para a salvação quanto para o sustento diário. Este encerramento reflete o desejo de Paulo de que a graça de Cristo continue a fortalecer e guiar os filipenses. Suas palavras finais nos encorajam a viver em comunhão com os irmãos e na dependência da graça de Cristo, lembrando que mesmo diante dos desafios, temos a promessa da presença constante de Deus como nossa força e sustento. Queridos, e assim finalizamos mais um dia e mais uma carta para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero deixar para a reflexão dos irmãos o capítulo 4, do verso 11 ao verso 13, onde Paulo nos ensina muito sobre contentamento. Aqui Paulo ensina que vivermos na dependência do Senhor é Ele que nos fortalece. Não há situação que possamos passar que Ele não esteja conosco, nos fortalecendo. E aí ele termina no versículo 13, dizendo aquele versículo tão conhecido que muitas vezes usamos muito mal, que tudo posso naquele que me fortalece. Paulo está dizendo, olha, eu posso passar por todas as situações, as boas, as ruins, tendo fartura, tendo escassez, comendo bem, comendo quase nada, tendo que comer, não tendo que comer. E que você possa aprender que todas as situações desta vida nós possamos passar firmes, constantes, com alegria, se o nosso fortalecimento for no Senhor, se é dele que vem o fortalecimento, não há motivos para vivermos uma vida de murmuração, mas sim uma vida de contentamento e agradecimento ao Senhor. Por isso que a Bíblia nos ensina dizendo, em tudo dai graça. Não é em todas as coisas dai graça, mas em tudo. Podemos dar graça em tudo porque Ele é o Senhor que nos fortalecem. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos.